eu participei lá do SBT Esporte Rio novamente, como sempre tenho participado, e falei um pouco sobre a minha opinião com relação a Renato Portaluppi, e eu sem dúvida trago aqui as minhas palavras sobre Renato a você. Se liga só. Animados, Fernando. Animados. O meu ânimo em si, ele reflete muito o ânimo de toda a torcida cruzmaltina. Inclusive, hoje o momento era esse, era Renato Portaluppi. A gente fala muito aqui sobre isso, né? Eu demonstro uma animação muito grande, mas olhando para um lado sério, né, racional, eu não via outra possibilidade neste momento para comandar o Vasco da Gama, outro nome, melhor dizendo, que senão o Renato. Renato é um técnico experiente, a gente abordou muito esses pontos aqui, né? Um técnico que eu, Lucas, entendo como subestimado, um técnico que fez um bom trabalho no Flamengo, um técnico que fez um bom trabalho no Grêmio, um técnico que conquistou muitas Copas nesses últimos anos, um técnico que no ano passado, gente, o Renato Portaluppi no ano passado, você aí que não lembra, ele foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que as pessoas esqueceram isso. Renato Gaúcho deu uma aula na Inter de Milão, que foi a finalista da UEFA da Champions League. Então, assim, o Renato Portaluppi é um grande nome e é um nome que chega com muita moral para comandar o Vasco da Gama. E o mais importante para mim, Fernando, olhando para o Renato Gaúcho, é a forma como ele chega ao Vasco da Gama. Ontem, conversando até com uma pessoa de dentro do Vasco, para entender um pouco do planejamento do Renato Gaúcho, ele entende que hoje a grande prioridade é o Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, cita isso, né, na própria entrevista coletiva. O Vasco tem que focar no Brasileirão, tem que focar em pontuar. E o Vasco ele trata o planejamento para essa temporada em dois momentos. Até o meio do ano, que é preparada para a Copa do Mundo, e após o meio do ano. O objetivo do Renato Gaúcho é estar até o meio do ano numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro, estar ali entre os top 10 colocados do Brasileirão. E caso isso aconteça, o Vasco da Gama vai começar a olhar para a Sul-Americana. Sul-Americana hoje não é prioridade para o Vasco. A prioridade para o Vasco é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Vasco já vai entrar num momento mais afunilado. Então o legal é que o Renato chega no Vasco também entendendo o momento do clube. E eu acho que sim, Renato Portaluppi é um nome que tem tudo para fazer um grande trabalho no Vasco, por entender o momento, entender a casa, saber a grandeza do Vasco. Ontem eu estava até comentando no off aqui com o Renato, com o Venê, sobre o Renato. O Renato fala sobre São Januário. Eu acho que São Januário ele vai voltar a ser esse território hostil. Um dos grandes erros do trabalho do técnico Fernando Diniz é que São Januário deixou de ser um território hostil. Por quê? Não sei, Fernanda. Sinceramente, não sei. Você não acha que é uma questão... Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, essa foi a minha participação lá no SBT Esportes Rio. Gostou? Concorda? Acha que Renato é o melhor nome nesse momento? Agora já está contratado, vamos ver o trabalho. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa sua quinta-feira. E já já eu tô de volta com o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.